Você está no canal Shaolin Japão, seja muito bem-vindo, aqui é Márcio falando com vocês. Quero fazer o máximo possível para que esse vídeo fique pequeno, mas não posso lhe afirmar isso. Mas antes de tudo eu quero dizer para você que no final desse vídeo eu vou passar uma bomba para vocês sobre o número de infectados no Japão, ou possível número de infectados no Japão fornecido por um especialista. A coisa é grave, é sério e espero que você fique comigo até o final desse vídeo. Também peço para que compartilhe esse vídeo para que chegue no maior número de pessoas possível essa informação. Peço que você se inscreva no canal se não for inscrito ainda, deixe o seu like ou o seu dislike. Então vamos às notícias que estão chegando agora. Hokkaido pede fechamento temporário de 1.600 escolas públicas. O Conselho de Educação de Hokkaido pede às autoridades locais que fechem temporariamente todas as 1.600 escolas públicas do primário e do ginásio na província para evitar a propagação do vírus, que já chega a 35 o número de contaminados no estado de Hokkaido. A publicação desta reportagem está sendo feita hoje pela revista e jornais japoneses aqui no Japão, dia 26 de fevereiro de 2020. São 4 horas da tarde. Em esforço para conter a propagação do novo coronavírus, o Covid-19, o Conselho de Educação de Hokkaido pedirá às autoridades locais nesta quarta-feira, dia 26, ou seja, hoje, para que fechem temporariamente todas as 1.600 escolas públicas do primário e do ginásio na província. Hokkaido confirmou um total de 35 pessoas infectadas pelo coronavírus que se originou na China. Desde a terça-feira, dia 25, o Japão tinha 862 pessoas infectadas pelo coronavírus, incluindo os 691 que foram infectados no navio que estava em quarentena no porto de Yokohama, o Diamond Princess. Dentre os infectados em Hokkaido estão estudantes, professores e motoristas de ônibus, além de pessoas que trabalhavam na cantina de uma das escolas. Covid-19, segunda morte no Japão fora as 4 do cruzeiro. Ocorreu mais uma morte em consequência da infecção pelo coronavírus, somando com as do cruzeiro Diamond Princess, são 6 o total de mortos no Japão no dia de hoje. O governador da província de Hokkaido informou na quarta-feira, dia 26, portanto hoje, sobre a morte de um paciente idoso com pneumonia causada pelas infecções do novo coronavírus. Ele é de Hokodate e faleceu no dia anterior. A pedido dos familiares não foi feita a divulgação da identidade do paciente. Na quarta-feira, os resultados foram positivos para mais 3 pessoas em Hokkaido, somando 38 o número de pessoas infectadas no estado. Japão desenvolve teste que pode detectar coronavírus em 15 minutos. Com o método atual para detectar se uma pessoa está infectada pelo coronavírus, leva-se cerca de 4 a 6 horas para obter os resultados. O governo japonês disse que desenvolveu a tecnologia que pode determinar em somente 15 minutos se a pessoa está infectada com o coronavírus. Até 4.000 pessoas por dia podem ser testadas. O dispositivo é fabricado por uma empresa farmacêutica japonesa. Segundo um oficial do governo, o vírus pode ser detectado com uma nova tecnologia desenvolvida pelo Instituto Nacional de Ciência Industrial e Tecnologia Avançada. O governo espera começar a usar o novo método em um mês, após verificar se ele é tão preciso como o atual teste. Até 3.800 pessoas por dia podem ser testadas para o coronavírus com o método atual, mas, de acordo com o Ministério de Saúde do Japão, leva-se cerca de 4 a 6 horas para obter os resultados, que podem passar a ser detectados em apenas 15 minutos a partir do próximo mês. A Delegacia de Trabalho recebe consultas todos os dias e já passam de 1.200 as consultas feitas. Esse balcão especializado no assunto foi criado por ordem do governo em 14 deste mês. Até 20 deste mês foram registrados um total de 1.276 casos em todo o país, sendo 786 por parte de empregados e 233 por parte dos trabalhadores. As pessoas estão preocupadas da forma que devem agir e reagir às informações que o governo passa, por isso fica esse bate-cabeça e o governo cada vez mais vai criando aí estabelecimentos para que possam tirar as dúvidas existentes. Porém, o próprio governo não passa dúvida específica nenhuma. Ele vai entregando para os comitês que ele vai criando para que eles resolvam os problemas, e aí vem uma pergunta que está realmente aí criando a queda
do número de aprovação do primeiro-ministro Shinzo Abe. Como vocês sabem, o COI está anunciando, depois que o candidato a prefeito de Londres anunciou que poderia sediar as Olimpíadas de 2020, devido à infecção do vírus no Japão. O Japão reagiu dizendo que isso é uma afronta ao país e um insulto, e que o Japão está preparado para receber as Olimpíadas e está tentando controlar de uma forma mais eficaz e combater o coronavírus até antes do início das Olimpíadas. O Japão, que já gastou mais de 12 bilhões e meio de dólares para a realização do evento, não quer abrir mão do mesmo. E especialistas em economia do Japão dizem que esse número, na verdade, é falso, porque o Japão já gastou quase 35 bilhões de dólares para a realização das Olimpíadas. Só que esses números não são divulgados oficialmente. E foi dito também que o governo japonês está em crise política, porque perguntam: onde está o Shinzo Abe? Onde está o Shinzo Abe? Estão alegando que o Shinzo Abe não está se manifestando, não está lidando com a população para mostrar interesse, não está mostrando interesse em lidar com a situação diretamente com o povo, como fazem alguns países quando tem uma crise emergencial desse tipo. Shinzo Abe simplesmente desapareceu, ninguém sabe onde está Shinzo Abe. Bom, aqui o número de pessoas infectadas no Japão sobe para 862 pessoas. Deste total, 157 eram pessoas contagiadas no país ou turistas que vieram da China. Outras 691 pessoas são pessoas que foram contagiadas dentro do navio Diamond Princess. E 14 pessoas foram as que foram retiradas do epicentro lá de Hubei e trazidas de volta para o Japão. Vocês podem ver que o número aumenta a cada dia e que as pessoas realmente estão aí com medo de sair às ruas sem usar proteção, muito embora já foi falado que essa proteção é inadequada. Aqui vocês têm o quadro do número total de pessoas infectadas em todo o Japão. Para quem não sabe, Kanagawa, onde eu vivo, está aqui com 17 pessoas contaminadas, fica bem aqui. Essa área em amarelo é a área de risco. Vocês sabem que depois do amarelo vem o vermelho. Então isso já indica que o número está muito elevado e o caso são sérios. Se vocês for comparar com o número de pessoas infectadas na Itália e a prevenção e a precaução e a atitude do governo em relação ao caso para que não aumente, é muito diferente do que o Japão está fazendo. Aliás, a impressão que passa é que o Japão está simplesmente querendo que esse vírus seja espalhado assim, de uma forma aberrante no Japão, quase que incontrolável. Porém, existe aí já a bomba que eu vou passar para vocês no final do vídeo, mostrando que realmente a coisa é mais crítica do que se pensa. Estamos todos os dias rezando para que o número abaixe, porém o número vem aumentando a cada dia. E não é por acaso, porque se você sabe que o vírus é transmitido mesmo antes de os sintomas aparecerem, não entendo por que o primeiro-ministro Shinzo Abe, e aí as cartilhas no Japão, que só acontece no Japão, tá? Esse negócio de febre de 37,5 graus por mais de 4 dias e 2 dias para idosos ou pessoas com algum tipo de enfermidade mais grave como diabetes. Se o vírus passa antes mesmo dos sintomas aparecerem, por que a pessoa tem que esperar o sintoma aparecer e ainda depois de aparecer esse sintoma esperar mais 4 dias para confirmar se a febre vai abaixar ou não? Estamos numa época muito crítica no Japão, onde é uma época onde, além do pó da China, que causa alergia semelhante à gripe, tem a época da influenza. E também temos a época da alergia ao pólen, chamado no Japão de Kafunsho. Tudo isso aglomerado no mesmo espaço. Como eu já falei em outros vídeos, o médico japonês ele é muito quadrado, vamos dizer assim. Se não está na cartilha, ele não sabe o que fazer. Não é incomum você ir num hospital e o médico abrir um livro enorme
para tentar ver se descobre alguma coisa sobre o sintoma que você tem ali na sua frente. Ele não tem aquele tato de dizer, não, é isso, de te pegar, de te apalpar, de correr para lá, correr para cá, de te levar a fazer exames. Então, você chega com um sintoma de cafunchô, aparentemente dá uma gripe, dá uma pequena febre, mal-estar no corpo, o nariz correndo e vai ao hospital. Outras pessoas já vão ficar assustadas achando que é o coronavírus porque entra em pânico. Tem uma notícia que eu não passei para vocês que aconteceu alguns dias atrás. Um cidadão dentro do metrô aperta o botão de pânico, né, o botão de emergência do trem, para que o trem parasse. O trem parou bruscamente perto da estação porque uma pessoa estava tossindo próximo dele sem máscara dentro do vagão. Então vocês veem que... acho que eu passei essa notícia, né, para vocês. Mas autopistas estão sendo fechadas com medo de contágio. Com medo de contágio, gente. Vocês veem aonde chega a desinformação, onde chega o pânico. E o governo japonês incentivando as pessoas a ficarem em casa, caso tenham febre. Mas eu acredito que seja o mais importante as pessoas tentarem fazer o exame, mesmo antes de demonstrarem os sintomas, né? Antes de demonstrarem os sintomas, para que não continue crescendo de tal maneira esse vírus como está sendo espalhado aí no Japão. E existe aí uma pergunta que está sendo feita por alguns especialistas, que é aonde anda o primeiro-ministro Shinzo Abe, porque ele não se apresenta para o público, ele não está interagindo com o público, e isto realmente queima muito a imagem dele, só que parece que ele não está nem aí para a imagem dele, ele está simplesmente aí seguindo, né, o dia a dia dele, sem se preocupar muito com o resultado das críticas e se realmente está em alta ou baixa aí o seu bem-querer, né? Casos de coronavírus na Coreia do Sul passam de 1.100, extraordinariamente passa de 1.100. É muito rápido como está se desenvolvendo o vírus aí na Coreia do Sul. O governo da Coreia do Sul anunciou nesta quarta-feira que outras 169 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, elevando o número total de infecção no país para 1.146. A Coreia do Sul é o segundo país a confirmar um número de casos superior a 1.000, sendo a China o primeiro. O número de óbitos na Coreia do Sul também aumenta, chegando a 11 mortes. Os governos das províncias do Japão estão fazendo um cerco ao primeiro-ministro Shinzo Abe, pedindo para que ele tome decisões mais concretas, para que passe realmente aí um número real de números de pacientes infectados, de hospitais disponíveis, de medicamentos disponíveis, de forma de prevenção disponível e uma forma mais, vamos dizer assim, né, globalizada, né? Eles querem que realmente seja padronizada a coisa, né? O que não acontece muito aqui no Japão no momento. No momento não está acontecendo isso. As Olimpíadas, como vocês sabem, o COI está dizendo que pode ser cancelado definitivamente as Olimpíadas de 2020 devido ao surto do coronavírus. O candidato a prefeito de Londres disse, não, traz para cá que eu faço aqui. Só que daí o Japão, né, com esses gastos todos que está tendo aí, não quer saber de abrir mão. E diz que aí que começou, né, a correr atrás e tentar manter as Olimpíadas nas mãos agora, porque senão o prejuízo, né, vai ser pior ainda do que está tendo. O Hokkaido pediu para que mais de 1.600 escolas públicas sejam fechadas, pelo menos por uma semana, para tentar segurar o avanço do surto do vírus no Japão, ou pelo menos em Hokkaido. E com essas informações todas, o COI entra em desespero, como eu já falei para vocês, o Japão pretende manter as Olimpíadas, está cancelando vários eventos, grandes shows de grandes artistas estão sendo cancelados no próximo mês. A prefeitura já cancelou todo e qualquer evento até final de março. Como eu falei para vocês, em março eu tenho aí vários campeonatos de futsal para apitar, porém alguns já estão começando a ser cancelados, muito embora algumas semanas quando eu perguntei eles falaram que iam manter
o calendário. Mas hoje me notificaram que estão cancelando. Até o campeonato que eu vou fazer, estou pensando seriamente em cancelar. A província de Shizuoka está recebendo algumas pessoas infectadas que saíram do Diamond Príncipe, do navio Diamond Príncipe. E havia aí uns 75 pessoas com possibilidade de estarem contagiadas. Foram feitos testes, mas graças a Deus deu negativo para todos eles. O governo japonês pede para que as empresas liberem os funcionários com sintomas de febre. Lembrando, volta a lembrar, a partir do momento que ele está com febre, ele já transmitiu esse vírus para muitas pessoas e já não vai adiantar fazer mais nada. E as pessoas que ganham o salário diário ou por hora não vão querer deixar de trabalhar para não ter o seu salário reduzido. Então esse é um problema muito grave o que acontece. Agora deixa eu passar aqui para vocês a última informação. Não é brincadeira não. Japão poderá ter mais de 1 milhão de pessoas infectadas, diz especialista sobre Covid-19. O médico Masahiro Kami acredita que já há muitos infectados circulando em espaço público. A reportagem é de Ana Laura Kawabe, da revista Alternativa. Ela acabou de publicar isso aqui na terça-feira, ontem. O governo japonês ainda não consegue prever os rumos que o novo coronavírus irá tomar no país, mas há especialistas prevendo o pior quadro possível para os próximos meses. De acordo com o portal Josei Jishin, o médico e professor japonês Masahiro Kami, diretor do Instituto de Pesquisa de Governança Clínica em Tóquio, estimulou que o número de infectados no país pode passar de 1 milhão. Agora mesmo no Japão, acredito que há muitos infectados sem sintoma ou que estão confundindo com outros sintomas de gripe. Essas pessoas estão nas grandes metrópoles, andando de trem lotado e passando o vírus diariamente. É possível que o número de infectados passe de 1 milhão de pessoas, informou o especialista. A capacidade de transmissão do vírus também tem se mostrado assustadora. Acredita-se que o Covid-19 tem um poder de transmissão igual ou superior ao da influenza. Em 2018, uma simulação realizada pelo Instituto Nacional de Doenças Infecciosas mostrou que um infectado por um novo tipo de influenza pode passar a doença para 100 mil pessoas em apenas 10 dias, utilizando apenas o transporte público. Kami também criticou a forma com que o governo japonês vem lidando com os possíveis casos da doença. Desde que iniciou o surto, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão estabeleceu regras para que os possíveis infectados possam realizar exames. Cidadãos com febre acima de 37,5 graus por 4 dias consecutivos ou por 2 dias nos casos de idosos e diabéticos ou pessoas indispostas e com dificuldades respiratórias devem procurar o atendimento especializado no centro de saúde. Os casos de pessoas que estiveram no exterior ou que estiveram em contato com outros infectados são encaminhados para a realização de um exame em um hospital especializado que não é de divulgação pública. Essa regra de febre contínua por 4 dias é algo que só existe no Japão e não tem fundamento algum. Isso é o que eu acabei de falar para vocês. Na China, acredita-se que o vírus tenha se expandido por causa dos casos leves ou assintomáticos, em que os infectados continuaram andando nos espaços públicos normalmente, passando o vírus para outras pessoas. Por causa disso, é possível que pessoas infectadas pelo coronavírus estejam indo ao trabalho todos os dias, pegando transporte público e fazendo viagens de negócio. Na clínica onde eu trabalho, em Tóquio, houve muitos casos recentes de pessoas jovens com gripe de origem misteriosa. Como essas pessoas não se encaixam nos requisitos do governo para o exame, só resta aconselhar que elas evitem espaços públicos, alertou o especialista. Então, para vocês verem, como eu já tinha dito, esse número que o Japão passa pode chegar aí a mais de 1 milhão de infectados. É bom lembrar que essas pessoas surgem aí, elas realmente põem a cara, no Japão é muito raro isso, elas põem a cara a tapa e vão de frente com o governo para tentar alertar a população. Aconteceu isso no Diamond Príncipe, quando o especialista entrou e notou que as atitudes tomadas dentro do navio eram ineficazes e ele saiu correndo de lá como quem vê assombração, porque ele falou que aquilo ali não é um local de quarentena e simplesmente
um confinamento, onde jogaram as pessoas lá dentro e fiquem lá. Então ele já percebeu que aquilo ali era uma bomba, né, atômica, pronta a explodir, porque ali provavelmente todos estariam contaminados e qualquer um que entrasse lá correria o risco de se contaminar. Então o governo agora vai tomar medidas, porque ele está com medo de perder aí as Olimpíadas. Se for adiada ou cancelada, aí vai ser um problema muito grave para o Japão, e provavelmente o Shinzo Abe deve cair depois de uma dessa, porque foi o primeiro país a tirar os infectados da China, onde abriu as portas para que outros países também tomassem a iniciativa de tirarem os seus cidadãos do epicentro. E com isso trouxe aí, sem se preparar antes, né? Sem se preparar antes para receber essas pessoas, ele trouxe para o Japão. E muito embora dessas 700 pessoas que voltaram para o Japão, 12 já voltaram contaminadas e apenas outras 2 manifestaram o vírus. Porém, o número de pessoas que foram aí contaminadas dentro do território japonês, ninguém sabe como e por quê. É um mistério, principalmente essas pessoas em Hokkaido e esses de Chiba. É um mistério, e isso faz com que as autoridades fiquem em alerta máximo daqui para frente. Os próximos 3 meses serão definitivos para que se defina se vai ocorrer realmente as Olimpíadas ou se vão ser canceladas. O COI já disse que se aumentar o número, vai cancelar. O Japão insiste em dizer que vai manter. Agora vamos ver quem que vai ganhar esta briga. Agora eu quero passar para vocês aqui o número atualizado, né? O Japão aí está com 852 pessoas. Aqui informa só 170, porque ele está informando esses 170 aqui, porque ele não está informando o número de pessoas que foram contaminadas no navio. Ele só está as pessoas que realmente foram contaminadas em terra, né? Teve uma morte e 22 pessoas já que foram recuperadas, num total de 170 pessoas confirmadas aqui. O total hoje ele sobe aí para 80.002 pessoas. Aqui está, né? 72, aqui está 43 mil, não é? Vamos abrir aqui um novo. Aqui está o novo quadro sendo aberto. 81.005 pessoas registradas até o momento com o coronavírus, 2.762 mortes e 30.109 pessoas que se recuperaram da enfermidade. Aqui está mostrando o Japão com apenas 170 infectados, mas esse número não conta com as pessoas que foram infectadas no Diamond Princess, gente. E eu vou ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fui, tchau.